uma coisa que me fazia refletir muito e questionar, não no sentido de duvidar, mas no sentido de entender, é a questão de Jesus, ele ser 100% homem e 100% Deus. Não sei se vocês também já se questionaram em relação a isso, mas eu ficava assim, como é ser 100% homem, 100% Deus? Até que eu entendi de fato como funciona, porque eu ficava assim, ele então é 50-50? Não, a Bíblia falava que ele era 100% homem, 100% Deus. E eu, como assim? Ser 100% um, 100% um anula o outro? Até que o meu marido, ele conseguiu a cidadania italiana e eu entendi que a pessoa, ela pode sim ter dupla cidadania, tripla, enfim, mas vamos falar em específico de Jesus, que era duas. Que ele podia fazer tudo no reino dos céus e tudo no reino da terra, como ser humano. Ele simplesmente tinha poder e autoridade no reino do céu e também na terra. E eu falo para vocês isso que é tão interessante, porque igual, por exemplo, quando meu marido, quando ele está na Itália, ele não deixa de ser brasileiro. E quando ele está no Brasil, ele não deixa de ser italiano. E essa é a mesma questão. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não deixou de ser Deus. E quando ele está no céu, ele não deixa de ser humano. Tá vendo que isso faz a gente começa a entender outra coisa. Quando você está na Itália, por exemplo, meu marido, ele estando na Itália, ele continua com os documentos, ele continua com a autoridade dele como brasileiro no Brasil. No Brasil ele ainda tem autoridade. Ele pode não estar lá, mas ele tem autoridade. Se ele falar uma palavra, se ele chegar e falar assim aqui, ô fulano, faz isso daqui, ou chegar para uma autoridade e falar, olha, eu sou brasileiro, eu quero isso, vai fazer porque ele tem o direito de fazer isso. E eu vejo que Deus é da mesma forma. Jesus, ele mesmo estando no céu, ele pode chegar e declarar uma palavra do qual aqui na terra é obrigado a obedecer. Assim como ele também, quando ele estava na terra, ele lançava uma palavra e se cumpria. É tanto que ele fala o seguinte, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Eu vejo que quando eu entendi sobre essa questão, eu consegui entender que nós temos também uma dupla cidadania. No sentido, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, quando você se entrega a Deus de fato, você descobre que na hora que você cria esse relacionamento com Deus, você ganha a cidadania do céu. É tanto que a primeira mensagem que Jesus pregou é chegada a vós o reino. O que ele diz? É chegada a vós uma nova cidadania. Eu dou a vocês uma nova cidadania. E é isso. Só que para você conseguir entender sobre a cidadania do céu, para você conseguir entender sobre os benefícios, quais os seus direitos, qual é a sua responsabilidade, você precisa pesquisar sobre esse país, sobre esse reino. E você precisa estudar sobre o reino de Deus. Você precisa estudar na Bíblia Sagrada, conhecer os seus direitos, os seus deveres, as suas responsabilidades, os seus benefícios por obedecer e também as causas por não obedecer. Como todo lugar, temos não só benefícios, mas também temos responsabilidades. Responsabilidade não significa que é algo ruim. E a gente começa a entender que a nossa vida, Deus, isso para mim é algo que me intrigava. Te intrigava também? Porque aí eu entendi que dá para ser sim dupla cidadania. A gente consegue sim estar aqui na terra sendo reinado. A gente consegue estar aqui habitando, vivendo a nossa vida normal, mas sendo um cidadão de Deus, sendo cidadão do reino. E eu falo que isso faz uma enorme diferença. A gente para de achar que tudo é só aqui. A gente para de viver como se tudo fosse só aqui, porque a gente sabe de fato que não é. É muito mais, a terra, o que a gente vive é muito mais do que só o que os nossos olhos podem ver. O reino dos céus é chegado a vós o reino dos céus. E aí, você vai receber essa cidadania? Você já mora nesse reino? Você já vive nesse reino? Você conhece esse reino? Se não, está à distância de uma oração para você receber essa cidadania do reino de Deus.